Oi, oi, povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de um livro que quando eu li eu fiquei super chocada com ele, porque é uma história bem comovente e que traz uma narrativa que a gente fica bem envolvida. E o livro que eu resolvi trazer hoje é O Menino do Pijama Listrado. Ele conta a história de Bruno, uma criança super inocente que traz essas características mesmo de criança. E a história começa com ele descobrindo que vai se mudar de Berlim para um lugar onde ele não conhece por causa do emprego do seu pai. E ele não entende por que ele tem que deixar os amigos dele, por que tem que deixar os avós, por que tem que deixar aquela casa dele que no livro conta que era enorme e que ele gostava muito por causa do corrimão, que ele gostava de ficar descendo. E ele não consegue entender porque ele tem que sair desse lugar. Essas coisas mesmo bem de criança, quando a gente não consegue entender muitas coisas. E mesmo sem ele entender nada, ele acaba se mudando para um lugar bem distante da cidade, um lugar mais isolado. E quando ele chega lá, ele fica meio desanimado, porque a casa não tem muito a oferecer para ele. E aí, a única coisa que ele consegue ver da janela do seu quarto é um campo onde tem várias cabanas e várias pessoas com um pijama listrado. Só que esse lugar, ele é cercado, então não tem como ir lá. E aí ele fica super curioso para saber o que está acontecendo ali. E ele vai perguntar para os seus pais, só que os pais dele não querem falar sobre aquilo, então ele acaba não descobrindo o que tem ali. Ele só acha que é um acampamento e que as pessoas vão para lá para fazer alguma coisa. É a única coisa que ele supõe, porque os pais dele não falaram nada. E aí os dias vão passando e ele só vai ficando no tédio porque não tem nada para ele fazer lá. Então ele resolve começar a explorar, que era uma coisa que ele fazia na antiga casa e que ele gostava muito de fazer. Então, como ali dentro da casa não tem muito a oferecer, ele vai explorar o lado de fora. Então ele começa a seguir o percurso, desculpa, ele começa a seguir o percurso da cerca. E aí ele vai andando, anda muito, anda por horas e ele já vai ficando cansado. Só que quando ele já tá pensando em voltar, ele vê um vulto, uma manchinha, e ele fica curioso para saber o que é isso. E então ele vai continuando andando assim no percurso da cerca, e então ele encontra uma criança de pijama listrado do outro lado da cerca, o Schummel ou Samuel, depende muito de como você pronuncia. Mas enfim, ele encontra o Schummel. E aí eles começam a conversar e vai formando uma amizade entre eles, uma amizade pura e bonita. Só que como os dois são crianças e eles não sabem o que está acontecendo ali, a gente também fica meio à parte dessas informações, porque é a visão dessas crianças que o autor traz pra gente. Então a gente fica meio que sem saber o que está acontecendo direito. O que a gente tem muito é suposições do que a história está nos trazendo. Mas aí eles vão ficando amigos e essa amizade é uma coisa assim muito bonita que é prazeroso de estar lendo. Só que aí o Bruno descobre que ele vai voltar para Berlim, porque a mãe dele não gosta daquele lugar onde eles estão morando. E quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê que ela não gosta. E então o Bruno vai lá e conta isso pro Schummel, que ele vai voltar a morar na antiga casa em Berlim. E aí o Schumann fica super triste porque ele não tinha amigos, o Bruno era o único amigo dele e naquele lugar o Schumann era o único amigo do Bruno. Os amigos que o Bruno tinha eram em Berlim e que já tinha tanto tempo que ele estava morando longe de Berlim que ele já tinha esquecido de quem eram esses amigos dele. E então os dois ficam super tristes com a volta de Bruno para Berlim. Então eles resolvem fazer algo diferente, como se fosse uma despedida. Então, o Schummel tem a ideia de que o Bruno poderia ir procurar o pai dele com ele, porque o pai dele sumiu há alguns dias e o Schummel não sabia onde o pai dele estava. Então, o Bruno passa para o outro lado da cerca, o Schummel ajuda ele a passar, e aí acontece algumas coisas lá que, quando eu li, eu fiquei em choque. Só de lembrar já me dá uma coisa assim muito ruim, porque eu não estava esperando que aquilo acontecesse. Acho que ninguém que leu o livro
estava esperando que isso acontecesse. Foi algo que me marcou muito e que quando eu li eu fiquei sem palavras, porque é uma coisa que, nossa, não dá para explicar direito, só quem leu e quem ainda vai ler vai entender o que eu tô querendo falar. E a história toda, assim, o autor conseguiu trazer uma amizade entre duas crianças com histórias de vida totalmente diferentes e que essa inocência delas esconde algo obscuro por trás. E esse é um livro que ele não é muito grande, ó, dá para ler rápido. Isso daqui em menos de uma semana, se você ler mesmo, você consegue ler. Então, não é algo demorado e nem algo maçante para ler. Então, esse é um livro que eu aconselho que todo mundo, sério, todo mundo mesmo, deveria ler. Tanto crianças quanto jovens, adultos, idosos tinham que ler esse livro, porque coisas que acontecem aqui são algo que a gente precisa estar relembrando, que são alguns dos horrores que acontecem na Segunda Guerra Mundial e que a gente precisa relembrar, mesmo sendo coisas um pouco tristes, um pouco não, né? Muito tristes. A gente tem que relembrar que é para coisas assim não voltarem a acontecer no nosso futuro. Então, é muito importante que, mesmo sendo doloroso, a gente leia livros assim, que é para a gente poder amadurecer como pessoa, para ver as coisas que aconteceram no nosso passado e que a gente não queira que aconteça no nosso futuro. Então, eu aconselho muito que vocês leiam. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha que eu trouxe. Eu vou trazer mais resenhas assim aqui pro canal. Vou trazer mais coisas que acrescentem na nossa vida mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!